E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para colocar você em movimento acerca das culturas corporais de movimento relacionado à parte identitária. Foco na tela porque a gente vai falar agora do movimento corporal enquanto processo identitário. Antes de a gente dar início, vamos aqui contextualizar acerca da cultura corporal de movimento, que é um fato que o ser humano é um ser sociável. Sim, se você se acha antissocial, repense porque nós somos seres sociáveis, cujas relações ocorrem por meios de troca e de interação com os outros indivíduos. Então, por isso que somos seres sociáveis, tá? Essa relação com o outro. Além disso, compreendendo que a cultura é um fator preponderante nesse intercâmbio de saberes e intercâmbio de saberes relacionados à cultura, torna-se evidente o papel dos outros em relação ao eu. Ou seja, não existe um eu sem o outro. Filosófico, né? Mas só para quem não lembra, cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas, valores que um grupo ou sociedade possui, e isso de uma forma bem resumida, tá? A cultura é um elemento muito vasto que vai ter essa correlação de troca com o outro indivíduo e essa construção de saberes de um conjunto, de um grupo, de uma sociedade, entendida como um saber daquele conjunto de pessoas, vai ser entendido como a cultura daquele conjunto de pessoas. É importante falar que a gente está abordando que a cultura corporal, né, esse conjunto de movimentos. Então, esse movimento corporal é a ação em que o corpo exibe, né, que ele exprime, só que dentro desse contexto de saberes. Ah, professor, um movimento ele é tido como cultura? Claro que é. Se você começa a fazer aqui a dança do passinho, aquilo é cultura? É a cultura do TikTok, a dancinha do TikTok, dentro daquele contexto, dentro daquele nicho, dentro daquele bloco, um movimento, ele representa um saber. Ah, vai dizer que tu não sabe fazer o reverso. Então, isso aqui representa um saber daquele núcleo, daquele nicho. Então, é importante a gente fazer esse tipo de associação, em relação ao movimento corporal, ele vai direcionar para algum saber de determinado grupo, seja um movimento um pouco mais complexo, né, mais elaborado. Se eu fazer uma ginga aqui, que eu já estou fazendo uma alusão a que tipo de movimento, a que tipo de manifestação cultural, estou fazendo uma alusão à capoeira que faz parte da identidade afro-brasileira, que tem uma raiz histórica que repassa ali do período da escravidão. Então, tem um contexto. Veja que apenas um gesto eu consigo fazer um vislumbre histórico identitário. Tranquilo? Compreendido isso, e para não deixar vocês sambando, vamos fazer umas breves revisões gerais. Vamos lá. Aqui o primeiro ponto que a gente vai revisar é acerca da diversidade cultural. Temos alguns elementos em que a gente tem como tópico principal conhecimento. Então, conhecimento seria o quê? Saberes. Vamos colocar aqui, ó, saberes. Saberes, tá bom? E aí, a sociedade. Então, indivíduos. Indivíduos. Só que em que sentido? No coletivo. Então, a sociedade vai ser esses indivíduos no coletivo, trocando saberes, que seriam esses conhecimentos. Então, quando você soma esse conhecimento com esses indivíduos fazendo essas trocas, essas interações, vai resultar na nossa queridíssima cultura. E a cultura, o que a gente precisa frisar acerca dela é que cada grupo, cada nicho, né, cada organização vai ter conhecimentos e saberes diferentes. E esses diferentes vai resultar em uma grande, isso mesmo, diversidade. Isso mesmo, a diversidade é a estrela, porque vai ter uma variedade de saberes, porque as pessoas são diversas. Vocês estão muito inteligentes, muito culturais. Então, enfim, temos conhecimentos, temos sociedade, resultando em cultura, uma cultura diversa. E aí, um fator importante disso tudo é a identidade. O que seria a identidade? É aquele conhecimento, aquele saber, aquela cultura que passa a representar quem você é. Mas a cultura, ela é preponderante e impositiva em definir quem você é? Não. A cultura
é algo que vai poder direcionar a sua identidade, o que você representa, quem você representa. Mas a cultura por si só não representa o indivíduo. O indivíduo, ele vai fazer parte da construção cultural. A construção cultural representa o indivíduo, mas nenhuma pode determinar e delimitar o indivíduo como um todo. Deu de compreender? Ficou meio confuso? Em resumo, a cultura compreende o homem, né? O homem compreende a cultura, mas a cultura por si só não pode definir o indivíduo. A sua identidade, ela faz parte dessa construção e troca dessas manifestações diversas de saberes. Tranquilo? Perfeito. Então aqui só para a gente concluir uma dica rápida, a cultura é identificação, não condenação, que é isso que eu falei, que a cultura ela vai contribuir para a sua construção, para a sua identificação, mas ela não vai poder fazer parte de uma delimitação e determinação do indivíduo, de quem você é, de como você vai agir. Dentro de um contexto social, há normas e condutas culturais que são direcionadas, mas que num parâmetro geral, o indivíduo não necessariamente tem que sucumbir a esse tipo de cultura. Tranquilo? Compreendido? Então vamos avançar mais um pouquinho. Então aqui para falar sobre as possibilidades corporais, porque mais uma vez, só para a gente relembrar, estamos falando do aspecto do movimento corporal relacionado a essa parte da identidade cultural, no sentido em que o saber de um grupo vai representar quem ele é por meio de movimentos corporais. Aí é possível? É possível porque eu já falei da ginga, porque a ginga vai fazer uma alusão ali ao movimento da capoeira, que faz parte dessa identidade ali afro-brasileira, que tem uma alusão da cultura, enfim. Deu de compreender que o movimento ele vai representar sim um pouco dessa parte identitária cultural, tranquilo? E aí aqui a gente tem os aspectos de movimentos que a gente pode utilizar, né, nessas possibilidades corporais. E a primeira delas é a brincadeira. Aí você diz, brincadeira, né, professor? Que brincadeira é uma possibilidade corporal que vai fazer uma alusão à identidade cultural? Claro que sim, meu amigo. Brincar faz parte da nossa construção como indivíduo e é brincando que se aprende. E nesse sentido, o brincar, o movimento do brincar, pular amarelinha, brincar de boneca, fazer essas alusões, jogar bola, tem toda uma movimentação, tem toda uma estruturação que direciona para a construção identitária do povo. Sua avó brincou de boneca, sua mãe brincou de boneca, você brincou de boneca e isso vai fazendo parte da sua construção como indivíduo. As brincadeiras daqui do Brasil, elas vão ser diferentes da dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, enfim, mas todas elas vão fazer uma alusão à sua construção identitária, por meio desse movimento em que você vai criando o desenvolvimento, você vai fazendo alusões a uma construção identitária cultural. Brincar de amarelinha é muito de uma narrativa nacional, como brincar de Jockey-Pô faz parte de uma outra cultura. Enfim, são alusões do movimento, são possibilidades corporais em que você brincando, você vai fazendo essa construção identitária. Tranquilo? E aí na brincadeira ela se manifesta de uma forma, no aspecto da diversão, mas a sua principal característica está relacionada a, borrachinha, por favor, obrigado de nada, a ludicidade, beleza? Então vamos lá, ó. Cadê? Vamos, caneta. Só porque eu queria que ela funcionasse, mas vamos lá. Ludicidade. Pronto. Esse é o principal aspecto do brincar, quando a gente faz a dinâmica de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma mais tranquila. Tranquilo? Então vamos lá avançando. Porque se a brincadeira ela é lúdica, né, tem esse viés da diversão, dessa tranquilidade, quando avançamos, temos os aspectos dos jogos que também são possibilidades corporais. Em que sentido? Vai ser meio que um brincar, só que com um viés um pouco mais estabelecido em regras. Isso mesmo, ó, regras aqui, com o aspecto da adaptação. Porque o jogo, ele vai ser uma formulação, uma reformulação, uma reestruturação do brincar, só que agora a gente vai estabelecendo parâmetros em que a gente vai começar a ensaiar um pouco mais de competição, um pouco mais
de performance ali, né? Um ganho no sentido do resultado, mas em que a gente consegue adaptar. Por exemplo, eu vou jogar tecbol. Ah, mas eu brincava de tecbol. Sim, mas veja que se você não inserir o elemento regra de tipo, se você pegar a bola, fizer a estrelinha, se você não derrubar a lata, se você não correr, se você não fizer a pontuação, veja que vai ser algo muito livre, tal qual uma brincadeira. De brincar de boneca, eu digo, eu vou cuidar do meu nenê, mas eu não digo de tipo, eu vou balançar 3 vezes, fazer ninar, arrotar. Não tem isso. Você tá brincando, eu vou pular a amarelinha e tal. Apesar de que na amarelinha, se você quiser, tipo, agora o jogo é sério. Se você pisar na linha, tá eliminado, porque se pisar na linha, você perde, você volta pro início. Veja, era uma brincadeira livre, eu só tava pulando, mas aí eu estruturei e agora tem regra. Pular a corda, eu só quero pular. Se você pisar na corda, tá eliminado, perdeu. Veja que era uma coisa livre, que você consegue adaptar, ajustar e começar a regrar. Virou jogo e esse jogo vai fazendo parte da sua construção, porque a partir daí você vai começar a entender o conceito de regra e como essa regra se aplica dentro de uma sociedade. Olha como é, viu? É inocente, mas faz sentido e tem significado. Então, compreendido o aspecto dos jogos, das brincadeiras, também temos os viés da luta. E aí a luta, ela vai ter alguns elementos importantes a serem trabalhados, serem desenvolvidos. Nós já falamos aqui inicialmente sobre a capoeira, isso é um exemplo. E vejam que é um aspecto em que você busca respeito e igualdade. Ela é muito mais do que a trocação violenta. Eu quero aprender a lutar porque eu vou sair quebrando. Não. A construção da luta como uma arte em que tem uma filosofia que vai além do golpe, né, digamos assim. Ela é muito mais ampla e isso também vai ser uma possibilidade dentro desse aspecto de práticas corporais relacionadas à identidade cultural. Belezinha? Avançando, já falamos que não existe uma cultura corporal melhor que a outra, porque é aquilo que eu falei. Quando a gente passa a entender que a cultura ela é diversa, ela é vasta, e nesse sentido há várias possibilidades, não pode haver uma hierarquia em relação a outras culturas. Não, professor, mas aquilo ali não presta. Não. Dentro da sua concepção, dentro do seu aprendizado, dentro da sua noção, dentro da sua vivência, dentro do seu aspecto identitário e cultural, aquilo não se encaixa. Mas não existe uma diminuição em relação à cultura do outro. Existe um desconhecimento. Quando a gente aborda o aspecto do preconceito, é porque são opiniões preconcebidas em relação àquilo que você não efetivamente conhece. Tranquilo? Aí avançando, aqui temos alguns aspectos importantes. Eu já tinha até identificado aqui, a ludicidade, ela já está aqui brilhando na sua estrela. Como podemos definir aqui, dica do maroto, só é brincadeira quando todos se divertem, porque aqui já estamos abordando dentro do contexto de que a brincadeira tem esse aspecto da ludicidade à diversão, mas não é brincadeira quando você brinca com o outro e o outro não acha graça, porque é só um conceito um pouco mais amplo para entender e diferenciar do que eu estou brincando e que isso é só brincadeira. É só uma diferenciação rápida. Aqui temos as palavras-chave na nossa nuvem de saberes, identidade, cultura e expressão, que são as formas que a gente pode manifestar as possibilidades corporais, como uma forma de identificar, de entender a cultura e simplesmente expressar quem somos. Tranquilos? O esporte é um dos principais elementos que a gente tem dentro desse contexto de possibilidades corporais, tá bom? Esse é o esporte. E aí dentro do esporte, temos ele como resultado em performance. Temos uma aula abordando efetivamente o esporte, todo o seu desenvolvimento, mas entender que o esporte é um fenômeno social e por ser um fenômeno social, ele está dentro desse contexto cultural que a gente já abordou anteriormente. E por ser uma modalidade esportiva, né, ser uma modalidade em que o corpo é um direcionamento, então é uma possibilidade corporal, só que uma das suas características seria a performance, é o resultado, é realmente a execução. E aí, nesse sentido, tem um ar de tipo, mas isso é muito competitivo. Essa é a parte, digamos, negativa em relação ao esporte, porque aí você estaria focando no rendimento, na performance de fato, mas também temos o esporte no viés educacional, que aí ele vai estar relacionado com o desenvolvimento do ser. Na aula de educação física, nós utilizamos o esporte, trabalhamos o esporte.
É com viés de performance? Eu quero resultado? Eu quero o melhor atleta aqui? Não, não, não. Eu quero dar possibilidades para que você possa entender, compreender e vivenciar, experienciar diversos tipos de práticas corporais, o esporte sendo utilizado como instrumento para isso, para que você possa se desenvolver. Isso mesmo. Falamos que ele é um fenômeno social, ele é performático, logo na performance eu quero o quê? O lucro, eu quero o resultado, eu quero o rendimento. Esse lucro, ele vai estar associado ao poder da mídia, porque o que vai fazer eu lucrar mais é eu ter visibilidade. Quem é que me dá a visibilidade? Sim, é a mídia. Então, é o poder que a mídia tem de influenciar nos direcionamentos em que o esporte pode ter como fenômeno. A partir de determinado dia, aparecer uma publicação que determinado tipo de esporte ele era muito incrível, praticado só pelas celebridades. No dia seguinte, todas as academias, todos os estádios, todos os campos de treinamento estavam lotados porque as pessoas ficaram interessadas porque elas tiveram acesso, tiveram visibilidade acerca daquela modalidade. Então, entender que a mídia tem esse poder de dar visibilidade, com essa visibilidade, lucros, e com esses lucros mais interesses econômicos, capitalistas e tudo mais. Mas vejam que tudo vai se correlacionando, tá bom? Então, o esporte tem o poder de mudar o mundo, e isso não fui eu que disse, foi Nelson Mandela. Então, é importante entender o esporte como esse fenômeno social que é capaz de transformar a realidade social daquelas pessoas que inserem nela, tá bom? Então, aqui só para a gente fazer uma observação rápida, suplementação e alimentação, anabolizante é coisa de fácil, porque aqui é como se a gente estivesse fazendo só um leve apanhado de todas as possibilidades acerca do esporte, e aí por ser um esporte de rendimento, as pessoas querem alta performance, e com essa alta performance, elas acabam adotando medidas não tão saudáveis, e aí seria, por exemplo, o uso de anabolizantes, tá bom? Que é uma coisa de farsa. Então essas são as nossas referências, daqui a pouco a gente se vê para um bate-bola, jogo rápido, fazendo questões rapidinhas para a gente entender e assimilar um pouco mais conteúdo. Então nos vemos daqui a pouco. Movimento corporal enquanto processo identitário. Questão 1. A escola, como espaço de formação integral do sujeito, deve promover o contato dos estudantes com diferentes manifestações da cultura. A educação física contribui com esse processo ao abordar a cultura corporal de movimento, que inclui práticas como, dança, ou práticas como, dança, lutas, jogos, esportes e brincadeiras. Com base nessa perspectiva, a cultura corporal de movimento pode ser compreendida como... Vamos ver as alternativas? Aqui a gente está falando ainda dentro desse contexto de cultura corporal de movimento, beleza? Vamos lá. Alternativa A, um conjunto de atividades físicas padronizadas e aplicadas exclusivamente para melhorar a saúde? Não, aqui a gente está falando de aspecto da construção cultural, e ela é diversa, ampla. Então, não. Alternativa B, um repertório universal de esportes de alto rendimento. Já falamos do esporte educação e ele não frisa, né, nesse sentido. Alternativa C, conjunto de saberes, práticas e valores relacionados ao corpo e ao movimento construído social e historicamente. Olha, me parece que temos um gabarito aqui. Vamos ver as outras alternativas, mas eu acredito que já temos. Alternativa D, um modelo de condicionamento físico voltado apenas para desenvolvimento muscular e aeróbico? Não, porque a gente está falando de uma construção social também. E, por fim, a atividade física com regras, e a gente já sabe que a atividade com regras nem é necessariamente isso, então também está eliminado. Gabarito C, o conjunto de saberes, práticas e valores relacionados ao corpo e ao movimento construídos social e historicamente. A cultura corporal de movimento abrange diversas manifestações culturais, como já abordamos, do corpo construídas socialmente, e não apenas as práticas voltadas à saúde ou à performance. É uma dimensão educativa que valoriza a identidade, a diversidade e a expressão por meio do corpo. É tudo aquilo que a gente já abordou na aula anterior. Entender que o corpo vai ser um instrumento, e esse instrumento ele vai ser tido como um direcionamento para a troca de saberes, para a expressão de saberes, e esses saberes vão se manifestar de forma cultural, fazendo parte da sua identidade. É isso, espero que tenha gostado, nos vemos em uma próxima aula. Então é isso, até mais.